Olá, amigos. Espero que todos estejam bem. Eu venho falar com vocês sobre tradução de obra literária, particularmente sobre 1984. Eu tenho aqui comigo duas traduções, duas distintas traduções, são dois tradutores diferentes. A tradução desta edição aqui, publicada pela editora Tricaju, é uma tradução de autoria de Carla Lima. E aqui, na edição publicada pela Via Leitura, eu tenho uma tradução de Alexandre Barbosa de Souza. Vejam, os comentários que eu farei aqui são frutos da minha experiência como antigo professor de estilística da língua portuguesa em um curso de tradutor e intérprete de português-inglês, inglês-português. Eu lecionei essa disciplina, uma disciplina chamada Estilística da Língua Portuguesa. E nas mesmas turmas para as quais eu lecionava Estilística da Língua Portuguesa 1 e Estilística da Língua Portuguesa 2, havia um professor de inglês que lecionava Estilística da Língua Inglesa 1 e Estilística da Língua Inglesa 2. Essas duas disciplinas eram oferecidas em semestres distintos, né? Mas a Estilística 1 de português era ministrada no mesmo semestre de Estilística 1 de inglês. E no semestre seguinte havia o Ministério de Estilística da Língua Portuguesa 2, ao lado de Estilística da Língua Inglesa 2. Essas duas disciplinas instrumentalizavam os alunos de tradução, né, do curso de tradutor e intérprete, a um exercício mais pleno da tradução, exatamente porque elas discutiam, as disciplinas discutiam as nuances das duas línguas, os tópicos de estilística de língua, né? Os recursos de linguagem o que caracterizam, que dão literariedade a uma obra literária, né? Aqueles elementos, aquele tratamento especial que é dado à língua para distinguir um texto literário de um texto não literário, todos aqueles recursos de literariedade, nós trabalhávamos ali nessas duas disciplinas. Então, a partir do momento em que os alunos aprendiam aqueles conteúdos, eles ficavam mais maduros para o exercício de uma tradução literária mais sofisticada, porque eles eram capazes de reconhecer os recursos na língua de origem e de buscar uma reconstrução daqueles mesmos efeitos na língua de destino. Esse era o papel da disciplina de estilística, além das disciplinas de técnica de tradução, né? Técnica e prática de tradução. Bom, vejam, o ideal é que nós leiamos os clássicos na língua original. Seria perfeito, não é? Se todos nós fôssemos poliglotas, leitores maduros de todas as línguas neolatinas, anglo-saxônicas, as germânicas, né? E dominássemos aí todos os idiomas europeus, por exemplo, ou asiáticos, né? E fôssemos capazes de ler no original os grandes clássicos da literatura e do pensamento. Mas isso não acontece, então nós precisamos escolher as traduções. Vejam só, no caso do original, escrito em língua inglesa, nós todos temos algum domínio, alguma informação a respeito da língua inglesa. Se não a dominamos como leitores maduros, temos alguma iniciação na língua inglesa. Então é possível que peguemos um autor mais próximo do nosso tempo, como o George Orwell ou como o Hemingway, né? Se a gente pegar, por exemplo, O Velho e o Mar, que não é uma obra extremamente densa, ou os livros do George Orwell no original, e cotejarmos o original com as traduções, nós saberemos identificar qual é a tradução mais próxima possível do original, não é? Mas, se não tivermos esse elemento, nós podemos fazer uma comparação, uma leitura comparada, que é o que eu farei aqui, de pelo menos um parágrafo de uma tradução ao lado do mesmo parágrafo de outra tradução, para nós termos termo de comparação, né? Então, vejamos aqui o primeiro parágrafo do primeiro capítulo da tradução de, vamos lá, Carla Lima. Capítulo 1, parágrafo 1º. Diz assim:
Era um dia claro e frio de abril. A tradução do Alexandre, né? A tradução do Alexandre já diz assim: era um dia claro e frio em abril. Continua Carla. E os relógios marcavam 13 horas, Alexandre. E os relógios estavam marcando 1 da tarde. Bem, no meu juízo de valor, eu já prefiro e os relógios marcavam 13 horas, no lugar de e os relógios estavam marcando 1 da tarde. Eu já me antipatizo com o gerundismo, né, desta tradução. Aí continua, eu vou ler um pouco mais de um e depois o mesmo trecho do outro. Com o queixo afundado no peito, em um esforço para escapar do vento cruel, Winston Smith voou pelas portas de vidro das mansões Vitória, embora não rápido o suficiente para evitar que um redemoinho de poeira grossa o seguisse. A outra tradução. Winston Smith já começa com o nome do personagem. Vejam só, a frase anterior começava assim: com o queixo afundado no peito em um esforço para escapar do vento cruel. Aqui ele coloca o sujeito na frente. Winston, com o queixo enfiado no peito numa tentativa de escapar do vento cruel. Então aqui é numa tentativa de escapar do vento cruel. Aqui é com o queixo afundado no peito em um esforço para escapar do vento cruel. Winston voou pelas portas de vidro das mansões. E aqui, deslizou rápido através das portas de vidro das mansões Vitória. Mas não rápido o bastante para evitar que uma lufada suja de poeira entrasse junto dele. Embora não rápido o suficiente para evitar que um redemoinho de poeira grossa o seguisse. O corredor cheirava a repolho cozido e a tapetes rotos. O corredor exalava um cheiro de repolho cozido e tapetes velhos. Notaram como essa tradução é mais elegante? Notaram como a seleção do vocabulário desta tradução está mais preocupada com respeito à escolha vocabular do tempo do escritor que a produziu? A moça tradutora, ela diz assim, o corredor cheirava a repolho cozido e a tapetes rotos. O corredor exalava um cheiro. Vocês já notaram que aqui existe uma economia? Cheirava, exalava um cheiro. Aqui tem um gerundismo gigante, né? Os relógios estavam marcando. Aqui tem, os relógios marcavam. E, enfim, se eu continuar aqui fazendo a leitura comparada de uma e de outra, vocês notarão que esta tradução, a tradução do Alexandre, vamos confirmar aqui, Alexandre, ela é uma tradução que não tem a mesma finura, não tem a mesma elegância daqueles anos iniciais do século XX nos quais a obra foi produzida. Ela não tem, aqui na língua portuguesa, o respeito àquelas normas da elegância que buscam uma linguagem um pouco mais sofisticada. Ela tenta ser uma tradução mais, digamos, mais popular. Toda vez que alguém faz uma tradução tida como mais popular ou facilitada, tem muita gente que defende as traduções facilitadas. Toda vez que isso acontece, existe um empobrecimento em relação ao original. Existe um conjunto de perdas de elementos estilísticos, percebem? Então, eu particularmente sugiro muito mais uma tradução elegante como esta, que é a mais barata, hein, que está aparecendo por aí na internet. Este exemplar aqui foi comprado há 15 dias por R$8 e alguma coisa. Eu já vi hoje a 13. Então, por esse pequeno ensaio de leitura comparada, vocês já notaram que a minha predileção é por uma tradução que respeita o tom, que respeita a concepção, o modo de pensar a obra, o modo de pensar o estilo do original.
esse tipo de tradução é a tradução que, no meu entendimento, mais convém. Por quê? Porque ela busca a preservação dos elementos de literariedade, ela busca o contexto linguístico, o respeito ao contexto linguístico da produção, e ela pretende recriar aqueles elementos estilísticos sofisticados do original na língua de destino. E o vocabulário aqui é um vocabulário mais elegante. Então, esta obra ensina muito mais o aprendizado de um vocabulário elegante do que aquela outra tradução, né? Esta tradução aqui tem um modelo linguístico mais elegante, portanto, ela instrumentaliza o leitor a uma redação mais elegante, porque toda vez que a gente lê uma obra elegante, a gente alimenta a nossa biblioteca implícita, a nossa biblioteca interior, a nossa biblioteca subjetiva, e a gente, claro, sofistica as nossas habilidades, o emprego dos recursos linguísticos mais sofisticados, tá bem? Então, quando forem a uma livraria ou biblioteca, quando quiserem comprar uma obra de um clássico, né? Eu quero ler o Retrato de Dorian Gray. Aí você vai na livraria, tem lá 5 traduções diferentes. Faz uma pesquisa. Bom, quem é o autor? Quando ele escreveu? Então, só pelo contexto, pela idade da obra, pelo contexto do autor, você já tem uma ideia do nível de distanciamento para o nosso tempo e do grau de elegância, não é? E isso já pode virar um critério de referência. Você pega 2, compara os parágrafos, elimina uma. Pega uma terceira tradução, compara o mesmo parágrafo, elimina uma das 2. Pega uma quarta tradução, compara. E até você chegar, né, de repente, na primeira comparação, você já sente uma elegância tão bacana em uma das 2 que você nem quer mais fazer esse tipo de exercício, esse tipo de ensaio, ok? Mas então fica aqui uma mini aula sobre alguns aspectos de teoria da tradução ou de estilística da tradução para vocês usarem como referência para a seleção das traduções que vierem a comprar no futuro, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês.